Ao ver Liu Jianan provocá-lo tão cedo, Park Jin apenas o observou com um olhar calmo e inexpressivo. Nem sequer esboçou uma reação. Ele claramente não entendia o motivo daquela hostilidade repentina. Mesmo diante da postura tranquila e um tanto séria de Park Jin, Liu Jianan continuou, mirando com intensidade mesmo a mais de 10 metros de distância. Sua voz ecoou, firme. Eu desprezo pessoas como você, que usam o esporte para impulsionar a própria reputação. Fez uma breve pausa, os olhos brilhando de arrogância. Comigo aqui hoje, você vai perder miseravelmente. Aquele breve embate não durou mais do que 15 segundos. Em seguida, Liu Jianan se virou e se afastou, deixando Park Jin completamente atônito. O que foi isso? Pensava ele. Uma tropa de alpacas selvagens acabou de passar por mim. Não sabia como reagir àquela situação estranha. Mas, conforme juntava as peças, um incômodo cresceu dentro dele. Esse tal de Liu Jianan é o favorito da competição de salto em altura? Tomou remédio errado para vir provocar logo a mim. A competição começou. O salto em altura foi iniciado de forma ágil. Assim que um atleta terminava, o próximo já se posicionava. A prova era dividida em 5 grupos, competindo simultaneamente. A altura inicial de 1,5 metros não trouxe dificuldades. No entanto, quando a barra subiu para 1,8 metros, muitos começaram a cair fora. Park Jin, mesmo sem postura de atleta profissional, superou facilmente a marca de 1,8 metros, atraindo atenção imediata e aplausos fervorosos. Ele conseguiu! O presidente Lin saltou 1,8 metros! Exclamavam os espectadores. A notícia se espalhou rápido. Presidente Lin, mesmo sem técnica refinada, consegue saltar alto, tornou-se o comentário mais quente do dia. No meio da comoção, Liu Jianan sentiu o ego inflar. Aquele ali só sabe saltar com força bruta, sem técnica nenhuma, pensava com desprezo. Com esse estilo tosco, não vai passar dos 2 metros. Mas, ainda assim, ele admitia em silêncio, graças à fama dele, esse evento encheu. Tem transmissão ao vivo, jornalistas, câmeras por todos os lados. Se eu vencer hoje, posso usar isso para ganhar fama também. Só preciso derrotá-lo, e me tornarei tão famoso quanto o álcool. Com a confiança lá em cima, Liu Jianan pediu que a barra fosse elevada para 2,2 metros. O silêncio se instalou. Todas as atenções voltaram-se para o jovem alto e elegante. Ele caminhou lentamente. 1 passo, 2, 3. A aceleração veio de forma fluida, suave como água corrente. No ponto de salto, concentrou toda a força numa perna e impulsionou-se para o alto. No ar, seu corpo formou um arco perfeito. A cena parecia congelada no tempo. 1 segundo depois, ele pousou no colchão com leveza. A multidão explodiu em aplausos. 2,2 metros. Ele conseguiu! Gritaram os comentaristas eufóricos. A técnica era impecável. Graça, força e precisão. Alguns atletas abandonaram a prova naquele momento. O nível era claramente profissional. Isso é técnica de livro! Exclamava a torcida. Liu Jianan realmente é o melhor. O título já é dele. A atmosfera de desânimo pairava sobre os demais competidores. Park Jin, no entanto, permaneceu sereno. Observou a barra com atenção. 2,20 metros. Não parece tão difícil. O mais difícil é não saltar alto demais e assustar o pessoal. Com técnica quase profissional, executou a corrida com leveza. Cada passo era rápido como o vento. Ao chegar ao ponto de salto, curvou-se no ar com precisão. A barra não caiu. 2,2 metros. Superado. O estádio ficou em silêncio por um instante, até que os gritos de surpresa tomaram conta novamente. O presidente Lin também conseguiu? Isso é inacreditável! As palavras do árbitro ecoaram como um trovão nos ouvidos de Liu Jianan. Park Jin também passou dos 2,2 metros. Ele sentiu o mundo girar. Assim que viu Park Jin superar sua marca, Liu Jianan foi tomado por um impulso competitivo incontrolável.
Virou-se para o árbitro e declarou em voz alta: "Quero desafiar os 2,3 metros." Essa era exatamente a marca limite de Liu Jianan, seu recorde pessoal, e ele sabia que não seria fácil superá-lo. Mesmo assim, seus olhos estavam firmes, cheios de determinação. "Dessa vez, eu vou conseguir." Sob o olhar atento da plateia, Liu Jianan iniciou a corrida. Seus passos eram ágeis e fluidos. Saltou com uma das pernas, o corpo formando um arco no ar. Por um momento, parecia que o tempo havia congelado. Mas, ao passar sobre a barra, cometeu um pequeno erro. Um movimento sutil na coxa foi mal executado. Seu calcanhar esbarrou na barra, e ela caiu. Desclassificado. Os olhos de Liu Jianan se arregalaram de frustração. Um segundo depois, o árbitro anunciou: "Liu Jianan, tentativa de 2,3 metros, falhou." Diante da cena, o canto dos lábios de Park Jin se ergueu discretamente, carregando uma expressão de deboche contido. "Então 2,3 é mesmo o limite dele? Bom, nesse caso, vai ser fácil." Sem hesitar, ele se aproximou do árbitro e pediu com tranquilidade: "Pode aumentar para 3 metros." O árbitro arregalou os olhos, surpreso. "Tem certeza de que quer aumentar para 3 metros? Claro." Ao ouvirem isso, todos os presentes ficaram boquiabertos. 3 metros? O presidente Lin enlouqueceu? Isso é confiança, ou só arrogância? Era uma altura nível olímpico, entre os 10 maiores saltos da história mundial. Naquele instante, todos pareciam ter esquecido que Park Jin era um bilionário, um ídolo nacional, ou o queridinho da mídia. Naquela pista, ele era apenas um atleta. Um atleta profissional de elite. A tensão tomou conta do ambiente. O colégio inteiro mergulhou em silêncio absoluto. Os olhos estavam cravados no rapaz sereno e confiante que se afastava lentamente. O que ele está fazendo? Por que não corre logo? Vai desistir? Cochichavam. A indecisão pairava no ar. Liu Jianan, ao ver Park Jin parado, sorriu com desprezo. Então vai desistir mesmo. Fingiu que ia tentar 3 metros só para fazer cena. A vitória é minha. Foi então que Park Jin se agachou, esticou as pernas e firmou uma das mãos no chão. Seu corpo inteiro transmitia uma energia sinistra, como a de uma aranha prestes a atacar. Está na hora de mostrar do que sou capaz. 3 metros? Fácil. Com a força de 8 homens comuns, concentrou toda sua energia numa só perna. Quando impulsionou o salto, o chão rachou sob seus pés, abrindo fissuras como uma teia de aranha. Seu corpo desapareceu em um salto, ascendendo ao ar. Voou com leveza, executou um giro perfeito sobre a barra, e pousou com elegância no colchão de aterrissagem. O movimento foi tão fluido, tão harmonioso, que por um segundo ninguém respirou. Um instante depois, a arquibancada explodiu em aplausos. Gritos, assovios, olhos arregalados. Era perfeição atlética. Isso foi real. Ele superou os 3 metros? Isso quebrou o recorde mundial. A multidão entrou em euforia histérica. Isso não é um sonho? Me belisca! Gritava um. Vamos nos beliscar todos! Naquele momento, Park Jin havia deixado uma marca indelével. Seu salto entraria para a história como o maior feito já presenciado em uma competição escolar, ou talvez em qualquer outro palco do atletismo. Sob os olhos estarrecidos da plateia, Liu Jianan desmoronou no chão. Suas pernas tremiam. O suor escorria pelo corpo como se tivesse saído de um banho. 3 metros? Ele é humano. Como alguém pode ultrapassar o limite mundial assim? Enquanto isso, Qin Aryan saltava de alegria na lateral da pista. Os olhos brilhavam de puro encantamento. Park Jin, você é incrível. Você venceu. Ele apenas respondeu com um sorriso casual. Isso é só o começo. Foi só a primeira rodada. Mas para mim, você vai vencer para sempre, murmurou ela, com o coração acelerado. A competição de salto em distância estava prestes a começar. As regras eram simples.
o atleta deveria saltar sem pisar na linha vermelha de impulso e aterrissar com a técnica correta. Cada participante teria 3 tentativas, e a melhor marca seria considerada para o resultado final. Naturalmente, quem saltasse mais longe seria o campeão. Os minutos passavam, e os resultados dos competidores iam sendo anunciados um a um. Finalmente, chegou a vez de Leo Janan. O estádio inteiro voltou sua atenção para ele. A expressão em seu rosto, antes frustrada pela derrota anterior, havia mudado. Estava determinado, como se quisesse apagar a mancha do salto em altura. Muitos só sabem que sou bom no salto em altura. Poucos conhecem minha verdadeira especialidade, o salto em distância. Aqui, nunca perdi. E desta vez não será diferente. Eu não vou perder novamente. O campeão serei eu. Anos de treinamento árduo o haviam conduzido até esse momento. Leo Janan partiu em alta velocidade. Seu corpo parecia um raio cruzando a pista, rápido e firme. Com um salto explosivo, lançou-se no ar com leveza e aterrissou suavemente na caixa de areia. Atleta Leo Janan, 7 metros, anunciou o árbitro. A multidão aplaudiu. Leo Janan olhou de lado para Park Jin com um sorriso frio. Essa marca é nível olímpico. Nem mesmo atletas internacionais podem zombar disso. Se eu não vencer com esse resultado, será uma injustiça comigo mesmo. Com arrogância, ergueu o polegar e depois apontou-o para baixo, em direção a Park Jin. Era uma declaração de guerra, um gesto provocativo que gritava: tente me superar, se puder. Mas, para seu desgosto, Park Jin simplesmente o ignorou. A indiferença de Park Jin foi como um tapa na cara de Leo Janan. Sua autossatisfação sumiu, substituída por uma raiva surda, prestes a explodir. Droga! Ele me ignorou completamente. Enquanto todos observavam com expectativa o que Park Jin faria, ele não fez qualquer preparação visível. Simplesmente correu em linha reta, acelerou e saltou. Foi como se a gravidade não existisse. Seu corpo flutuou no ar por 1,5 segundos, e mesmo com uma postura aparentemente desleixada, a distância alcançada foi algo sem precedentes. Atleta Park Jin, 9 metros. Havia acabado de quebrar o recorde mundial. O estádio explodiu. 100.000 espectadores se levantaram simultaneamente, gritando como se estivessem em um mar de euforia. Algumas fãs não conseguiam se conter. Presidente Lin é incrível. Meu marido é o melhor do mundo. Tenho 16 anos e quero me dedicar a ele para sempre. Ao mesmo tempo, em todo o país, fãs surtavam. A transmissão ao vivo disparou, ultrapassando 20 milhões de espectadores. Até mesmo Kim Wong e Jian Em estavam presos à tela, incapazes de desviar os olhos. Ele é realmente impressionante, murmurou Kim Wong, com os olhos arregalados. Acaba de vencer salto em altura e salto em distância. E ainda com marcas que beiram o nível internacional. Jian, mais contida, apenas comentou com clareza e frieza. Park Jin sabe esconder seus talentos. Ele sempre surpreende. Vendo Jian elogiar Park Jin repetidamente, o coração de Kim Wong disparou. Uma ideia se acendeu em sua mente. Jian, quando vamos nos encontrar com Park Jin? Ela explicou, interessada. A Fon Corporation está com dificuldades devido às restrições de compra de imóveis, que provocaram uma onda de reembolsos. As perdas são grandes, e os empréstimos bancários também parecem travados. O fluxo de capital da empresa claramente enfrenta problemas. Ela então concluiu, sorrindo com astúcia. Estou muito interessada no projeto de Park Jin. Se nossas famílias se unirem para comprar parte das ações da Fong e ajudá-lo a superar essa crise, quando o projeto decolar, os lucros serão imensos. E ele com certeza não recusará nossa ajuda. Mas enquanto Kim Wong se mostrava impaciente, Jian Em permaneceu calma, apoiando o queixo com uma das mãos, pensativa. Ainda não é hora. Apesar de tudo, Park Jin ainda não enfrentou dificuldades reais. Apesar dos rumores, Jian parecia convencida de que Park Jin já havia previsto eventuais obstáculos para o projeto da cidade cinematográfica.
Ela explicou com calma que os reembolsos recentes apenas retardariam o progresso do empreendimento, mas não causariam danos sérios. Ela ainda havia investigado as finanças da Fon Corporation, e o que descobriu foi surpreendente. A equipe de gestão era excelente, as finanças estavam estáveis e a capacidade de resistir a crises era notável. Mesmo sem apoio dos bancos, a empresa conseguiria atravessar aquele momento delicado. Se propusermos uma parceria agora, ponderou Jian, é bem provável que eles não aceitem. E sobre os rumores de que o presidente Lin está participando de competições esportivas apenas para desviar a atenção da quebra do capital da Fong, bem, se ele fosse tão fácil de decifrar, não seria o presidente Lin. Cada palavra de Jian parecia carregar um encanto tranquilizador, aliviando aos poucos a ansiedade no coração de Qin Wong. No entanto, seus belos olhos ainda refletiam dúvida. Então o que devemos fazer? Esperar? Perguntou ela, confusa. Jian respondeu com firmeza, a voz tingida de astúcia. Sim. Esperar um pouco mais. Ela então passou a explicar um cenário intrigante. Vários líderes de alto escalão estavam envolvidos com a ordem de restrição de compra de imóveis, e nesse contexto, duas forças de origens poderosas começaram a se enfrentar. Havia quem suspeitasse que uma dessas forças estava ligada a Park Jin, mas Jian discordava. A primeira força era composta por grandes conglomerados financeiros, Liticon, Home-John Capital, bancos, e até a família Qin Shei, da própria Qin Wong. O objetivo deles era remover as restrições de compra, visando lucrar com a especulação imobiliária na cidade cinematográfica de Tamen. Mas isso não tinha qualquer ligação direta com Park Jin. Já a segunda força vinha da capital imperial, com uma atitude dura e linha de frente, o que levou muitos a crer que era esse o verdadeiro respaldo por trás de Park Jin. Jian então lançou a dúvida que a consumia. Se essa segunda força realmente vem de Park Jin, por que justamente agora ele emitiria uma ordem de restrição? O projeto da cidade precisa se desenvolver rápido e atrair investidores. Essa medida poderia ser tomada depois, com mais estabilidade. Não há motivo para pressa. Ela fez uma pausa. O pensamento que lhe ocorrera era tão ousado que mal podia ser verbalizado. E se alguém estivesse manipulando essas duas forças, fazendo-as se confrontarem de propósito, para depois lucrar com o caos? Qin Wong empalideceu. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Aquela possibilidade era assustadora demais para ser ignorada. A mente girava. Então, essas duas forças estão sendo manipuladas? Alguém as fez pensar que a outra está com Park Jin, e agora estão se enfrentando por engano? Jian sorriu com os lábios cerrados. Seu olhar brilhou com uma frieza afiada. Se for apenas uma coincidência, não vale perder o sono. Mas, e se não for? Ela se inclinou levemente à frente, fitando Qin Wong com olhos analíticos. Nesse momento, Qin sentiu a cabeça girar, como se um mar de pensamentos tivesse sido jogado sobre ela. Ficou petrificada, os olhos arregalados, o rosto pálido. Isso é impossível. Como alguém conseguiria manipular algo tão complexo? Basta uma falha em qualquer ponto e tudo desmorona. E se as duas forças se unirem contra essa pessoa? Ela balançou a cabeça, assustada com a linha de raciocínio. Park Jin, ele é mesmo tão inteligente assim? Por muito tempo, dizia-se que aqueles com corpo atlético tinham mentes simples. Mas Park Jin tinha um físico impressionante e ainda assim parecia ser um gênio da manipulação estratégica, alguém que poderia brincar com grandes conglomerados e famílias poderosas como se fossem peões em um tabuleiro. Era simplesmente assustador. Enquanto Qin Wong mal conseguia raciocinar, o anúncio ecoou pelo estádio. Agora é a vez do bicampeão Park Jin entrar no campo para o arremesso de peso. Vamos ver o que nosso atleta vai fazer desta vez. O recorde mundial de arremesso era 23,12 metros. Park Jin, ao segurar a esfera de mais de 7 kg, comentou com um sorriso torto. Uau, isso aqui é pesado mesmo. Mas vamos tentar. Do lado de fora da área de competição, Liu Jana observava em silêncio. Em que limpou os lábios com as costas da mão, como se fosse uma cena de um comercial de esportes, tão envolvente que Qin Arria mal conseguiu conter o rubor em seu rosto.
A emoção transbordava em seus olhos. Ela tentou parecer calma, mas sua voz tremeu um pouco ao comentar. Você parece uma máquina imparável. De verdade. Park Jin, indiferente à comoção ao redor, devolveu um sorriso sutil, sem arrogância, apenas confiança pura. É só o começo, respondeu ele, devolvendo a garrafa quase vazia. Vamos para a próxima. Do outro lado do estádio, Jian e Qin Wong observavam a cena com olhares atentos. A multidão parecia hipnotizada, e mesmo as pessoas mais céticas agora estavam em silêncio diante do que viam. Ele parece alguém de outro mundo, comentou Qin Wong, franzindo as sobrancelhas, ainda impressionada com o que testemunhara no arremesso de peso e no lançamento de dardo. Jian, no entanto, não compartilhava da mesma admiração emocional. Sua mente estava afiada como sempre, processando tudo. Quanto mais eu observo, mais tenho certeza de que ele não está aqui apenas para competir. Ele está aqui para marcar território, para mostrar ao mundo que pode dominar qualquer palco, murmurou ela, cruzando os braços. Ao fundo, os alto-falantes anunciaram com entusiasmo. Atenção! A seguir, a prova dos 110 metros com barreiras. Competidores, dirijam-se à pista. Park Jin caminhou calmamente até a linha de largada. Cada passo seu parecia gerar ondas de energia no chão, como se o próprio solo reconhecesse sua presença. O público ficou em silêncio, antecipando mais um momento histórico. Enquanto ele se preparava, Liu Jianan, visivelmente abatido após suas derrotas consecutivas, olhava para a pista com um misto de ressentimento e impotência. A cada prova, Park Jin não apenas superava os limites humanos, ele os destruía como se fossem brincadeira. O sinal soou. Os atletas dispararam. Com uma largada explosiva, Park Jin se destacou imediatamente. Seus pés mal tocavam o chão, e cada barreira parecia ser ultrapassada com uma facilidade inacreditável. Ele não corria, ele voava, sua silhueta cortando o vento com precisão cirúrgica. O público prendeu a respiração. O tempo parecia desacelerar. Cruzando a linha de chegada, Park Jin venceu com uma diferença de quase 2 segundos sobre o segundo colocado. O marcador eletrônico piscou. Tempo oficial, 12,5 segundos, novo recorde provincial. A arquibancada explodiu. As jovens gritavam, os jornalistas se atropelavam para anotar, e os técnicos balançavam a cabeça, atônitos. O mundo parecia ter parado para testemunhar o impossível se tornando banal. Na arquibancada VIP, Jian ajeitou a postura e declarou friamente. Agora, ele já não é só um fenômeno esportivo. Ele é uma entidade midiática, estratégica e simbólica. Nenhum conglomerado vai conseguir ignorar esse nome. Park Jin está se tornando inevitável. E, sem dúvida, isso era apenas o começo. E, sem conseguir se conter, Qin Wong virou o rosto para o lado, tentando recuperar o fôlego. Aquilo era irracional, não fazia sentido se sentir tão abalada só por vê-lo beber água ou acenar para a multidão. Ela, uma das mulheres mais influentes de sua geração, acostumada a lidar com líderes corporativos e autoridades políticas, agora estava tremendo, por causa de um homem. Enquanto isso, Jian observava silenciosamente ao seu lado. Apesar de manter a postura sóbria, seus olhos estavam cravados em Park Jin, tentando decifrar a estranha e magnética energia que ele exalava. Em sua mente, ela pensava: esse homem não é apenas um atleta, ou um empresário. Ele é uma variável imprevisível. Um catalisador de emoções. E se continuar assim, poderá reescrever todas as relações de poder em nossa rede. Nesse instante, o sistema de Park Jin soou novamente, exibindo sistema de atração social. Favorabilidade total entre alvos influentes atingiu 110 pontos. Habilidade especial desbloqueada, aura de influência de massa. Efeito passivo ativado, carisma imersivo, aumenta em 20% o impacto emocional em todos que observarem suas ações por mais de 5 segundos. Então é isso, pensou Park Jin, olhando para suas próprias mãos. Não é apenas charme pessoal, isso está ficando fora de controle. Logo à sua frente, Qin Rian,
ainda ofegante de empolgação, segurava firme o frasco de água como se fosse um troféu. Os olhos brilhando como se estivessem encantados por magia. O que há de errado comigo? Pensava ela. Por que meu coração está tão acelerado? Park Jin deu um leve passo para o lado, inclinando-se para conversar com ela, sem notar que apenas esse pequeno gesto fez com que 5 garotas na arquibancada desmaiassem de emoção. O caos estava à beira de explodir. Kim Wong, ainda em choque com seus próprios pensamentos impuros, virou-se abruptamente para Jian. Precisamos mesmo conversar com ele. Não só por negócios, declarou, tentando manter a compostura. Há algo perigoso e valioso nesse homem. Jian assentiu. Sim. Mas é preciso cautela. Se ele for tão estratégico quanto parece, não podemos nos aproximar como fãs. Temos que vir como aliadas de poder. A multidão ainda rugia, e o nome Park Jin ecoava como se fosse um cântico sagrado. E, no centro de tudo, ele sorria. Como se já soubesse que todos os corações ali já haviam sido conquistados. Ninguém, exceto ele. Mesmo caindo para o final da fila, Park Jin não entrou em pânico. A expressão em seu rosto não era de desespero, mas de foco absoluto. Cada músculo do seu corpo estava em alerta, e os dados do sistema começaram a surgir em sua mente como projeções holográficas. Correção de ritmo iniciada. Erro detectado. Passo invertido no segundo obstáculo. Martelo e chave inglesa ajustando o padrão de passada com otimização biomecânica em 0,3 segundos. Ativando memória muscular aprimorada. Certo. Isso nunca foi sobre não errar. É sobre saber corrigir mais rápido que qualquer outro, pensou ele. Com um impulso calculado e precisão quase sobrenatural, Park Jin ajustou a passada no terceiro obstáculo. A diferença de milímetros entre o impulso e a aterrissagem foi suficiente para recuperar parte da velocidade perdida. Ao quarto obstáculo, ele já havia ultrapassado 2 competidores. Na arquibancada, Kim Arria mordeu o lábio inferior, as mãos entrelaçadas no peito. Os olhos marejados de tensão. Vai, Park. Kim Wong, ainda com a face corada dos pensamentos anteriores, agora apertava o punho. Não, ele não pode perder agora. Não ele! Jian, apesar da serenidade habitual, inclinou-se para a frente. Observe. Ele não está derrotado. Ele está calculando. No sexto obstáculo, Park Jin já estava lado a lado com o grupo da frente. No sétimo, ele o ultrapassou. No oitavo, ele parecia flutuar, seu corpo em perfeito ângulo, como se os obstáculos nem existissem. A multidão levantou-se como uma onda viva, gritos eufóricos cortando o ar. Sha'ir Ma-Lim. Sha'ir Ma-Lim. No nono obstáculo, já liderava com 2 corpos de vantagem. No décimo, aumentou ainda mais a distância. A reta final parecia uma extensão de sua própria vontade, seus pés mal tocavam o chão. Tempo final, 12,67 segundos. Novo recorde mundial. Silêncio absoluto por 1 segundo. Então, explosão. Fogos de artifício começaram a estourar automaticamente, parte do sistema programado para vitórias de destaque. Câmeras de drones giravam em torno de sua figura enquanto ele diminuía a velocidade, o peito arfando. Park Jin havia vencido. Outra vez. Acima, Zhang Xianwu cerrou os punhos com tanta força que o couro da cadeira se rasgou sob suas unhas. Impossível. Ele estava atrás. Ele errou. Isso não é humano. Ao seu lado, Quan Yong engoliu em seco. Jovem mestre, talvez não devêssemos mexer com alguém como ele. Zhang Xianwu, com o rosto sombrio, não respondeu. O fogo do ódio só crescia. Enquanto isso, na pista, Park Jin ergueu os braços lentamente, não em comemoração, mas em aceitação. Aceitação de que, a partir daquele momento, ele já não era apenas um atleta, nem apenas um presidente bilionário. Ele era um símbolo. Um homem que desafiava os próprios limites da lógica e da realidade.